A gente estava falando sobre a evaporação. A evaporação, se vocês pararem para pensar comigo, ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem da evaporação? É que quando você pega a água salgada e aquece, pensa comigo aqui, ó. Você tem aqui o recipiente, aí você tem aqui água mais sal. Quando você aquece, né, aquece, a água ela vai sofrer o quê? Evaporação. Ela vai embora, foi embora para o estado gasoso. O sal vai ficar, mas a água foi embora. Ou seja, você não conseguiu recuperar todos os componentes da tua mistura. Então essa é uma desvantagem da evaporação, é que ela não recupera o componente líquido. Agora, se você quer fazer uma separação de uma mistura homogênea de um sólido dissolvido em um líquido, em que você queira recuperar os componentes, aí você vai usar uma destilação simples. A destilação simples, galera, ela separa sal e água da mesma forma que a evaporação separa sal e água. Só que a evaporação ela é um método mais simples, ela não exige tanto equipamento, basta ter um pote, uma panela, aquecer isso aqui, a água vai embora, pronto, acabou. A destilação, como vocês estão vendo, ela usa esse aparelho que vocês estão vendo aqui, que é um destilador. E obviamente que você não tem um negócio desse na sua casa, tá? Porque isso aqui é muito específico de laboratório. Mas é importante você entender aqui o princípio. Como é que funciona, galera? Você tem aqui, ó, dentro desse balão, desse vidrinho aqui, ele é chamado balão de destilação. Você tem aqui uma mistura, sei lá, vamos supor água e sal, né? Aqui tá amarelinho, mas vamos inventar aqui que é água e sal esse negócio aqui, tá? Aí você tem aqui uma tela de amianto. O amianto ele serve para distribuir uniformemente o calor. E aqui você tem um bico de Bunsen que aqui está gerando uma chama. Ó. Aqui tem uma mangueira de gás, né? Ó, por aqui tem uma entrada de gás. Aqui está a torneirinha do gás. Vocês estão vendo um buraquinho aqui. Ó. Esse buraquinho serve para entrar ar. O gás se mistura aqui com ar, vem e queima aqui. Ó. Aí queimando gera uma chama. Sem a tela de amianto, se você jogar a chama direto no vidro, o vidro trinca, tá, gente? Se você colocar fogo no vidro, o vidro vai trincar. A tela de amianto ela serve para distribuir uniformemente o calor. Vale ressaltar que o amianto é uma substância tóxica, então não é legal você ficar brincando muito com isso aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas as telhas das casas antigamente elas eram feitas de amianto e era um material que servia justamente para dissipar o calor, porque a função do amianto é essa. No entanto, ele tem esse lado tóxico, tá bom? Hoje praticamente não é mais vendido telha de amianto. E aí o que vai acontecer? Quando você aquecer isso aqui, o líquido vai chegar uma hora que esse líquido aqui vai começar a ferver. O líquido vai evaporar, ó, ele vai subir, vai vir por aqui. Bem, aqui vocês estão vendo que tem um termômetro acoplado numa rolha que serve basicamente para você monitorar aqui a temperatura do vapor. Aí aqui não dá para o vapor ir para canto nenhum, ele vai vir para cá. Ó. Aí o vapor vem, e ele vai entrar aqui nessa parte do aparelho que se chama condensador. O condensador, como o próprio nome sugere, a função dele é pegar o vapor do líquido que está aqui, ó, veio para cá e está no estado gasoso, vai resfriar esse vapor e esse vapor vai cair aqui desse lado, já no estado líquido. Como é que o condensador funciona? Vocês estão vendo que aqui dentro do condensador tem uma serpentina, percebem? O vapor do líquido que evaporou, ele vai cair para cá, ele vai percorrer essa serpentina. A serpentina serve para aumentar a área de contato com o líquido que está aqui fora resfriando, tá? Para que não seja simplesmente um caminho reto. Então, esse tubo curvado ele aumenta o tempo que o vapor fica aqui dentro para ele condensar totalmente. Existe aqui uma entrada de água da torneira, tá, gente? Uma água que entra da torneira aqui, é uma água fria. Essa água ela vai preencher toda essa parte externa do condensador, ela não tem contato com a parte interna da serpentina, tá? Ela só entra pela parte externa, ó. Bem aqui vocês estão vendo o nível de água, ó. E ela vai cair desse lado aqui já uma água mais quente. Então, entra a água fria no condensador, essa água fria ela troca calor com o vapor que está aqui dentro, ela vai sair quente e o vapor vai e cai desse lado condensado. É por isso que quando a água ela passa por um processo de destilação, ela se chama água destilada.
que é uma água pura. Então, a gente usa o termo água destilada para uma água pura, porque ela passou por um processo de destilação. Do lado de cá, você vai ter somente o componente líquido e o componente sólido, ao final da destilação, ele vai ficar desse lado aqui, ó. E isso aqui é uma destilação simples. Vocês perceberam que, apesar da complexidade do aparelho, ela conseguiu o que nós queríamos, que era recuperar o componente líquido. Então, você separou a água do sal, mas recuperando o líquido, e o sólido fica aqui. É uma vantagem da destilação simples. Lembrando, destilação, galera, só separa a mistura homogênea, tá? Tem que ficar muito claro isso aqui. Vocês vão perceber na explicação que eu vou dar para vocês na sequência, que a destilação ela só separa a mistura homogênea, tá? E existem dois tipos de destilação. Existe a destilação simples e existe a destilação fracionada. A destilação simples, ela separa a mistura homogênea de sólido dissolvido em líquido, mistura homogênea sólido-líquido, tipo água e sal. E a destilação fracionada, ela separa a mistura homogênea de líquidos, líquidos misturados entre si, que é o que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, destilação fracionada, tá? A destilação fracionada, como eu falei, né, ela também separa uma mistura homogênea, só que são líquidos entre si, tá, gente? Uma mistura homogênea líquido-líquido. E aí aqui vocês estão vendo a aparelhagem da destilação fracionada, ou pelo menos um esquema de como é feita essa aparelhagem. A princípio, eu quero que vocês percebam que a aparelhagem ela é idêntica à aparelhagem da destilação simples, com uma única exceção. É que a destilação fracionada ela tem essa coluna de vidro aqui, ó, chamada coluna de destilação. E é essa coluna que faz a separação dos líquidos, coisa que na destilação simples não existe. Existe sim, professor, tá aqui, ó. Não, isso aqui é o balão de destilação, tá, gente? Isso aqui não é uma coluna de fracionamento, tá muito baixo, muito baixinho para ser uma coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento ela é bem alta, tá? Isso aqui é um balão de destilação simples, tá? Aí você encaixa aqui uma coluna de fracionamento, aí você passa a ter uma destilação fracionada. Tá, professor, mas como é que funciona essa destilação fracionada? Vamos lá? Eu vou dar como exemplo aqui para vocês, ó, a separação de água e acetona. A gente sabe que água e acetona formam uma mistura homogênea, beleza? Isso a gente não discute, né? Água e acetona, mistura homogênea. Bom, vamos falar aqui do ponto de ebulição de cada um desses líquidos. A acetona, galera, ela vai ferver aos 56 graus, é o seu ponto de ebulição, e a água vai ferver aos 100 graus. Então, vamos aqui comigo, ó. Aqui embaixo, estão me acompanhando? Ó. Aqui você tem, então, água e acetona. Aqui, nesse caso, o aquecimento está sendo feito por uma manta térmica, mas pode usar a chama, né, como a gente viu anteriormente. Então, você vai aquecendo isso aqui, aquecendo aí 30 graus, 40 graus, 50 graus, 55, 56. Chegou em 56 graus, o que vai acontecer? A acetona que está aqui, ela vai passar toda para o estado gasoso. Ela vai subir a coluna de destilação, que é uma coluna de vidro, tá? Ela vai subir, vai passar aqui pelo termômetro para você monitorar a temperatura, vai vir para cá, vai passar pelo condensador e você já sabe qual é a função do condensador, né? Pegar essa acetona aqui, ó, e voltar ela para o estado líquido, ó. Desse lado vai cair a acetona. Professor, tá. Chegou em 56 graus, a acetona vai para o estado gasoso, a água não. Ainda não consegui entender a função dessa coluna aqui, professor. Eu acho, professor, que se a gente colocasse água e acetona aqui, ia separar do mesmo jeito. Nananina não. Sabe por quê? Vamos lá. Aos 56 graus, é fato que a acetona já está fervendo. Mas eu preciso que você lembre que qualquer líquido pode evaporar em qualquer temperatura. A água, ela ferve aos 100 graus. Ela ferve aos 100 graus, mas ela evapora em qualquer temperatura. Aos 56 graus, a água pode começar a evaporar. Pode não, ela vai evaporar um pouquinho. E aí o que acontece é que se você usa um aparelho de destilação simples para separar dois líquidos, sabe o que vai acontecer? Ó, vamos lá, água e acetona aqui, beleza? Chegou aos 56 graus, acetona, pá, pum, vem para cá, show, tá? Condensou. Água aos 56 graus, ela não está fervendo, mas ela vai evaporar, ó.
Aí a água vem aqui como quem não quer nada, ó. A água evaporou. Aí olha aqui o termômetro. Oi, termômetro. Aí ela vem, cai para cá, ó, condensa e se mistura com acetona. É isso que você queria? Não. Você não pode deixar a água passar, você não pode deixar o líquido que não está fervendo naquele momento passar. E quem bloqueia? A coluna de destilação. Por quê? Quando chega aos 56 graus, a acetona ela tem a sua máxima pressão de vapor. Então, como a acetona ela já vaporizou completamente, ela tem pressão suficientemente grande para subir toda essa coluna, chegar no condensador e cair para cá. Aos 56 graus, a água não está fervendo, mas ela está evaporando, certo? O que vai acontecer? A água vem aqui, ó. Lembram? A água ela vem como quem não quer nada. Ela olha aqui o balão, ó. Ainda não está na hora dela de ir, mas ela está aqui meio, né, enxerida. Aí a água vai começando a subir aqui. Só que essa coluna de destilação, gente, ela é uma coluna de vidro que ela é resfriada pelo próprio ambiente do laboratório, tá? E ela tem várias reentrâncias aqui que o vapor precisa ficar passando de um lado para o outro fazendo curva. Eu te pergunto, o que acontece com essa água que evaporou e chegou aqui e encontrou uma superfície um pouco mais fria? Ela vai condensar antes de chegar no condensador. E aí, quando ela condensa, o que acontece? Ó, ela cai de volta aqui. Aos 56 graus, a água evapora, ela vem querendo fugir, ó. Mas aqui é alto demais, ela condensa e cai de volta. E a acetona, professor? A acetona não. Chegou em 56 graus, a pressão dela está muito alta. Ela consegue vencer essa barreira e chegar do outro lado. Então, vocês conseguiram compreender que a função da coluna de destilação é simplesmente impedir com que o líquido que não esteja fervendo passe para o outro lado. Por isso que você precisa ter essa coluna alta. Te digo mais. Quanto mais alta for a coluna de destilação, mais eficiente é o processo. Coluna de destilação ou coluna de fracionamento, tá? A gente pode ter esse outro nome também. Se você tem uma coluna muito baixinha, lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, tudo bem que na destilação simples não tem coluna de fracionamento, mas imagina que é um negócio baixinho aqui, ó, não adianta, porque o líquido que não está fervendo, ele vai evaporar, vai cair aqui e vai condensar. Aí quando você tem uma coluna de fracionamento mais alta, você impede que isso aconteça. Então é para isso que serve a coluna de destilação, tá, gente? Para separar os componentes. É aqui que acontece a separação dos componentes. Vale destacar que misturas azeotrópicas não podem ser separadas por destilação fracionada. Por quê? As misturas azeotrópicas, elas têm um ponto de ebulição constante. E a destilação fracionada é um método que se baseia na diferença de pontos de ebulição. E aí eu te pergunto, como é que você vai separar uma mistura que tem ponto de ebulição constante usando um método cujo princípio é a diferença nos pontos de ebulição? Não dá. Então, aquele exemplo clássico de mistura azeotrópica, deixa eu apagar isso aqui, aquele exemplo clássico de mistura azeotrópica, que é álcool e água, na proporção de 96% de álcool e 4% de água, vira um azeótropo. E eles têm uma temperatura de ebulição constante, ou seja, chegou nesse percentual de álcool, você não consegue mais separar o álcool da água, porque eles evaporam juntos, eles estão juntos, evaporam juntos, condensam juntos, permanecem juntos o tempo todo, tá bom? Então só tentem aí que a mistura azeotrópica não pode ser separada por destilação fracionada, porque mistura azeotrópica tem ponto de ebulição constante e destilação fracionada é o método que se baseia na diferença de pontos de ebulição.